Pessoal, boa noite. Nós vamos dar início à nossa coletiva de imprensa. Hoje vão falar conosco a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e coordenadora da Trilha de Finanças, embaixadora Tatiana Rosito. Ao lado dela está Marcelo Aragão, chefe do Departamento de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil. Aqui perto também vocês vão encontrar Antônio Freitas e Ivan Oliveira, ambos subsecretários da Fazenda, mas quem está dando o briefing são eles dois. Quando chegar o momento das perguntas, eu peço que vocês se identifiquem por nome e veículo, tá bom? Vai ter uma breve introdução, depois um momento para as perguntas. Secretária, por favor. Bem, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a essa coletiva que encerra a terceira reunião do Grupo de Trabalho da Arquitetura Financeira Internacional da Trilha Financeira do G20, que se realizou entre o dia 10 e 12, o dia de hoje, aqui em Fortaleza. É a primeira reunião da presidência do G20 que ocorre aqui no estado do Ceará. E eu gostaria de iniciar agradecendo a hospitalidade e a eficiência aqui com que fomos recebidos aqui no Centro de Eventos. Eu acho que isso vale para todas as delegações que aqui estiveram. Foram cerca de 200 participantes nessa reunião. A trilha financeira, ela é co-coordenada pelo Ministério da Fazenda e o Banco Central. Então, estamos aqui com o Marcelo também do Banco Central nessa coletiva. O Grupo de Arquitetura Financeira Internacional, ele se dedica a questões relacionadas a instituições financeiras internacionais, a fluxos financeiros, a governança dessas instituições, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, os bancos multilaterais de desenvolvimento, incluindo bancos globais, como, por exemplo, o Banco Mundial, e também bancos regionais. Todos eles estiveram presentes aqui. Outros temas discutidos no Grupo de Arquitetura Financeira são os temas relativos à dívida externa, sobretudo o grande peso da dívida externa para os países pobres e para os países africanos. Entre as prioridades elencadas pelo Brasil para esse grupo e para a presidência brasileira do G20 também estão a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, em direção à construção de um roteiro, ou como temos dito, um roadmap, para bancos melhores, maiores e mais eficazes, que permitam que uma alavancagem e uma mobilização maciça de recursos para atender aos objetivos maiores de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030 e também os objetivos e as metas do Acordo de Paris, né, no seio da Convenção das Nações Unidas de Combate às Mudanças Climáticas. Além disso, também discutimos, e depois o diretor Marcelo vai falar sobre isso, questões relativas aos fluxos financeiros para países emergentes e também a questões relativas a sistemas de pagamento e vulnerabilidades relativas a transações interfronteiriças. Eu gostaria de destacar, primeiro, a relação, então, desse grupo aqui com o que vai acontecer proximamente na reunião do G20. Os resultados e os passos concretos que demos aqui em construir consensos serão levados para a terceira reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais, que ocorrerá no Rio de Janeiro, em 25 e 26 de julho. Então, mais concretamente aqui, nós fizemos debates baseados em estudos, análises que foram encomendados a organizações internacionais, a especialistas também, sobre esses temas que eu mencionei dentro das discussões de arquitetura financeira, e temos alguns passos concretos para construir alguns consensos. Consensos, por exemplo, na área de dívida externa. O Brasil tem algumas propostas inovadoras, relativas, por exemplo, a
como chamamos aos debt swaps, ou a troca de dívidas por investimento, que possam aliviar, mitigar o peso da dívida para os países devedores e permitir novos investimentos. Também cláusulas de, por exemplo, suspensão da dívida em decorrência de desastres climáticos. Essas são algumas propostas que o Brasil trouxe e que foram discutidas aqui. Tivemos também um debate liderado, e isso é uma iniciativa bastante inovadora da presidência brasileira e que marca o nosso compromisso desde o início de trazer para o grupo de arquitetura financeira a perspectiva dos países devedores também, né? No G20 nós temos, na chamada Common Framework, ou na chamada moldura comum do G20, nós temos países credores, ou seja, credores oficiais, temos também instituições financeiras participando, ou seja, credores multilaterais, e também a participação nos debates de credores privados. E temos alguma participação bastante limitada dos devedores. Então, o Brasil tem dado bastante destaque a isso e promoveu um debate liderado pelos países africanos. Então, tivemos aqui representantes de algumas organizações que tratam desse tema, representantes do Quênia, representantes do Benin, também acompanharam conosco online representantes do Egito, outros aqui da Nigéria, também do Banco Africano de Desenvolvimento, e todos numa discussão chegamos a alguns, reforçamos um pouco o consenso do ponto de vista dos países devedores, ou seja, agregamos essa perspectiva, a perspectiva tradicional de concertação entre os credores, né? Também queria destacar em relação à reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, é um tema que discutimos hoje na construção do roadmap, mas também a relação entre o grupo de arquitetura financeira e as forças-tarefa que foram estabelecidas na presidência brasileira, por orientação do presidente Lula, a força-tarefa para estabelecer uma aliança global contra a fome e a pobreza, e a força-tarefa pela mobilização global contra as mudanças climáticas. Essas forças-tarefa visam a dar um novo impulso, não só a mecanismos programáticos, a entender melhor como perseguir esses objetivos de acabar com a fome e a pobreza e lutar contra as mudanças climáticas, mas também de mobilizar recursos. E aí o papel dos bancos multilaterais é muito importante. Então, esses foram alguns dos temas que tratamos hoje aqui. Eu fico à disposição. Vou passar para o Marcelo. Boa noite, embaixadora Tatiana, obrigado. Fazendo só um breve complemento em relação à contribuição. É um trabalho coletivo, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Isso é espelhado em todos os países do G20. No nosso plano de trabalho, as prioridades que foram elencadas, elas estão bem alinhadas às prioridades colocadas pela Presidência da República. Então, quando você tem essa ciência que há desafios globais grandes e que exigem essa concertação, exigem essa mobilização em larga escala, os problemas, eles não se resolvem só com recursos, mas eles dependem, sim, do fluxo de recursos, que os recursos cheguem e sejam alocados de uma forma inteligente. Então, quando a gente fala no IFA, na arquitetura financeira internacional, vou fazer uma analogia. Na arquitetura, quando você constrói um edifício, tem uma parte de encanamento que é necessário, às vezes não é tão visível, fica dentro da parede, essa coisa, e tem um fluido que passa aí. Então, muito do que a gente contribui é meio garantir que esse encanamento ele se ramifique, ele tenha a capilaridade necessária, ele tenha o volume necessário. Isso é basicamente integrar os sistemas de pagamento domésticos dos diversos países entre si, de tal forma que a gente tenha uma rede internacional por onde os valores possam trafegar de uma forma eficiente, sem muitos sobressaltos. Então, sendo bem mais prático,
o nosso Pix, que a gente usa no dia a dia, também se integrar a sistemas de pagamento equivalentes em outros países e você ter essa fluidez. Então, isso é necessário para que os recursos cheguem. Então, a gente discute muito como tornar tudo mais eficiente, seguro, mantendo o mesmo nível de qualidade que se tem domesticamente e com os desafios de diferenças regulatórias, diferenças geopolíticas, às vezes, diferenças de objetivos entre os países. Então, se precisa acertar o discurso em várias camadas para que a tecnologia vá lá e complemente isso. Então, você tem a parte de integração do sistema de pagamento. Se os canos estão funcionando, estão bem dimensionados, aguentam a pressão, a gente precisa garantir que haja fluido suficiente. Esse fluido é justamente o capital. O capital é importante para que ele chegue aonde ele realmente é necessário, e ele vai utilizar essa infraestrutura, mas ele tem motivação própria, que é influenciado por fatores domésticos. Então, tem fatores atratores e tem fatores, digamos assim, impulsionadores. São fatores globais que fazem que, em determinados momentos, você tenha uma abundância maior de liquidez e, em outros momentos, não. Então, se discute todas essas questões e se colocou para o grupo e para os organismos internacionais muito essa necessidade de como garantir que esses fluxos sejam resilientes. Os fluxos de longo prazo, eles permitem que você assuma compromissos de longo prazo. Pense que muitos dos projetos que nós temos de combate à desigualdade, de enfrentamento ambiental, não são soluções que vamos se construir em 3, 4, 6, 1 ano. Então, são atividades continuadas. Iniciativas, parcerias, por exemplo, como entre o Ministério da Fazenda, o Banco Central e o Banco Interamericano de Desenvolvimento do EcoInvest, necessitam desse tipo de fluxo de capital resiliente. É um exemplo disso. Isso tem um benefício macroeconômico doméstico também. Quanto mais capital, quanto mais liberalizado essa entrada de capital, especialmente atrativa a um capital de qualidade, menos volatilidade a gente percebe. E aqui veio um resultado interessante trazido, atualizando os estudos anteriores para o momento pós-Covid e confirmando que esses aprimoramentos institucionais, política econômica, política macroeconômica muito bem conduzida, reduz volatilidade, traz segurança, mantém os fluxos, retém. Então, esse aprimoramento institucional é parte também desse arcabouço de arquitetura. Pessoal, agora a gente vai passar para o momento das perguntas. Eu peço que vocês, por favor, se identifiquem. Boa noite, Adriano Queiroz, do Jornal O Povo, aqui de Fortaleza. Ontem a gente conversou com um representante do continente africano, uma iniciativa inédita até, né, de trazer as propostas do continente africano, e ele, o Olivier Poignon, para ser mais preciso, ele tocou num ponto que é a arquitetura financeira internacional. Ela foi construída pensando na lógica, digamos, do século XX, né, Europa, Estados Unidos. Como esse trabalho do grupo, né, pode, digamos assim, adequar essa arquitetura financeira internacional à realidade do século XXI e ao que vem se chamando de sul global, principalmente? Obrigada pela pergunta. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Mas parte da resposta para isso é o fato de que esse debate ocorre no próprio G20, né? Que é um grupo que surge, a trilha financeira do G20 surge lá em 99, em resposta à crise financeira asiática, né? O G20 é elevado ao seu status atual, com reuniões de cúpula, no pós-crise financeira global. Então, é um grupo das 20 maiores economias do mundo, incluindo, não é, países emergentes, países em desenvolvimento, não é? Como o Brasil, como os demais países, por exemplo, membros dos BRICS, que estão à mesa discutindo. Eu acho que essa é uma inovação, se pensarmos o que acontecia até há cerca de 15 anos atrás, né? Em geral, esse debate ocorria no G7, né? Simplesmente com as maiores economias do mundo, as economias avançadas, que têm muitas realidades diferentes, né, das economias emergentes
e também das economias mais pobres. Nós reconhecemos que, inclusive, o Brasil convidou, não é, para participar economias como Angola, Nigéria, para participar do G20, por reconhecer que é importante que alguns dos temas que discutimos aqui, incluindo dívida, mas incluindo a própria conformação da arquitetura financeira, eles podem se beneficiar de um olhar desses países, né? Então, parte disso, por exemplo, é reconhecer os diferentes níveis de institucionalidade dos países, os diferentes tipos de estruturas de organização de mercado e de falhas de mercado. Os desafios são distintos, né? Os desafios são muitas vezes distintos e precisam estar refletidos. E eu acho que o trabalho, temos reforçado na presidência brasileira, o quão importante fazer, eu acho que temos não só feito isso no discurso, mas também na prática, né? Como a iniciativa inédita que você mencionou do debate com os africanos. Boa noite a todos, é o Omar Lima da TV Ceará, TV Brasil aqui no estado. Queria falar sobre essa reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Como é que isso vai impactar na estrutura que está hoje da arquitetura financeira, né? O segundo ponto é importante, sobretudo para economias em desenvolvimento, né? São bancos fundamentais para conseguir acelerar esse desenvolvimento. Então, boa noite, Elmar. O sistema hoje que ainda não está em vigor, o sistema de financiamento de desenvolvimento internacional, ele foi construído no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? E aí, aos poucos, não só com o surgimento do Banco Mundial, depois dos bancos regionais, no caso aqui da região, não é, o BID, e isso foi acontecendo pelo mundo. Tivemos mais recentemente algumas novidades. Esse é um sistema que já está em transformação, né? Então, no século XXI, tivemos a criação de 2 bancos importantes, dos quais o Brasil é membro fundador. O novo Banco de Desenvolvimento, ou o chamado Banco dos BRICS, e também o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, que já tem uma composição acionária, né? Então os seus acionistas são bastante diferentes, né? O NDB é formado até agora apenas por países emergentes ou em desenvolvimento, né? Já o AIB não, ele tem uma composição mais ampla, de mais de 100 membros, mas tem como acionista principal a China, não é? Ao passo que no Banco Mundial são os Estados Unidos. Então, mudanças nessa arquitetura financeira vêm ocorrendo. E agora, quais são os desafios? São desafios tanto de reconhecendo que os bancos multilaterais de desenvolvimento tem um papel central a desempenhar nas transformações que nós precisamos fazer para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, para alcançar a transição energética, os objetivos do Acordo de Paris, que os bancos podem ajudar com mais financiamento e também, e o que lhes na verdade, é o que está na raiz do modelo, também com conhecimento, né? E com uma combinação também de operações que reconheçam os desafios atuais, que o acesso aos recursos seja mais fácil, que o acesso aos recursos também se dê de acordo com as prioridades dos países, liderados pelos planos nacionais de desenvolvimento dos países. Então, nesse sentido, uma das propostas brasileiras é que as partes das operações dos bancos multilaterais se baseiem nas plataformas de país, né, que seriam as locos de conectividade entre os planos nacionais de investimentos e os investidores, incluindo os bancos multilaterais, os investidores privados. A particularidade nesse caso é que os bancos multilaterais também podem auxiliar, inclusive com recursos de doações que permitam a construção inicial dessas plataformas, ou podem também auxiliar, não é, com cooperação técnica para ajudar
a construir essas plataformas e depois para trazer mais participantes, não é? Para essas plataformas que podem se dar, por exemplo, de forma setorial, como algumas plataformas que foram lançadas nos últimos anos, não é? Por exemplo, na África do Sul ou na Indonésia, foram muito focadas na transição energética, não é? Esse é um exemplo de plataforma. Nós podemos pensar em outras plataformas, não só focar em transição energética, focadas, por exemplo, em florestas, né, no caso do Brasil, e nós também estamos tratando desse tema na Força Tarefa de Clima. Mais alguma questão? Mais uma? A preocupação com estabilidade financeira, porque as coisas se deem no ritmo necessário e que se não cause sobressaltos. Você não quer que chegue muito rápido, no momento onde você não consegue utilizar aquele recurso, não também você tenha momentos de carência, momentos de escassez, onde aquele recurso era ainda mais necessário. Então, o papel dos bancos centrais atuando em conjunto é muito um papel de suavizador, de estabilizador. Para que os objetivos sejam cumpridos, você precisa dessa, eu diria assim, dessa paz de espírito financeira. Então, os garantidores dessa paz de espírito financeira são os bancos centrais. Pessoal, alguma questão ainda ou podemos encerrar? Perfeito. Pessoal, nós agradecemos então a presença das autoridades que se dispuseram a conversar conosco e também a de vocês que tiveram um tempo para ficar aqui. Obrigada, essa coletiva está encerrada.